Olá, esta é a nossa quinta aula de equações e agora eu vou começar a falar da equação de segundo grau, que é toda equação que você consegue escrever, nem sempre ela está exatamente nessa forma, mas você consegue colocar nesta forma. E aqui é interessante, né, diferente da equação de primeiro grau, em que você não precisa escrever na forma geral para poder resolver, você já resolve direto, usando ali os princípios aditivo e multiplicativo. Na equação de segundo grau, nós costumamos usar, você deve se lembrar aí, né, da fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula em que o x já está isolado. Você só precisa efetuar substituições de A, de B e de C, que são os chamados coeficientes da equação, né? Coeficientes A, B e C. O coeficiente A, ele é aquele que acompanha o x², o B é o que acompanha o x e o C é o que é o chamado termo independente, né? O termo que não está associado a x. Ok? Nós temos, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, e esse é o primeiro deles, né? Nós temos situações como essa, em que a gente chama de uma equação completa, né? Por que que ela é uma equação completa? Bom, o A, o B e o C, os coeficientes A, B e C, eles podem assumir quaisquer valores reais, quaisquer valores, inclusive zero, exceção ao A, que não pode ser zero, porque senão deixa de ser uma equação de segundo grau, some o termo x² simplesmente. Quando o B é zero, não tem o termo x, quando o C é zero, não tem o termo independente, e o B e C também podem ser zero. Então, essa é uma equação completa porque todos os coeficientes são diferentes de zero, e já está no formato ax² mais bx mais c, né? Aqui eu tenho que A é igual a 1, porque quando não tem nada aqui, né, o elemento neutro da multiplicação é 1, coeficiente é o termo que multiplica, tá? Eu estou falando que o A é 1, eu não estou falando que x² é igual a 1, é o coeficiente do x². Né? O B ele é igual a 3 e o C é igual a 2, tá? Só para identificar aí A, B e C. Já já nós vamos resolver esta equação. Aqui um segundo exemplo, perceba que agora eu não tenho o formato ax² mais bx mais c. Será que esta é uma equação de segundo grau? Bom, tem aqui termo x², aparentemente sim, mas vamos verificar. Então, para fazer essa verificação, coloque todos os termos à esquerda. Quer dizer, não deixa nada à direita, deixa zero, né? Quer dizer, ali à direita você tem simplesmente o zero. Então, nós temos aqui, olha, x² menos 4x mais 5, esses termos já estavam à esquerda. Nós temos aqui, olha, à direita, menos x², você vai somar x² aqui, vai cancelar, então aparece mais x² à esquerda. É aquela história, né, de operação inversa, menos x² fica mais x² do outro lado. Mais 2x vai ficar menos 2x do outro lado. E menos 25. Pronto, está tudo à esquerda, aqui você põe igual a zero, não sobrou nada do lado direito. Agora você agrupa os termos semelhantes, né? Aquelas partes, aqueles termos cujas partes literais são idênticas, parte referente às letras. x² com x², 1x² mais 1x² vai dar 2x². Menos 4x com menos 2x, menos 4 com menos 2 vai dar menos 6x. 5 menos 25 vai dar menos 20, igual a zero. Tá ok? Tá aí. Então, eu tenho nesse caso A igual a 2, B igual a menos 6 e C igual a menos 20. Perfeito? Também nós veremos como resolver uma equação desse tipo. Olha aqui uma situação, né, em que você nem tem termo x². Mas se você tentar resolver como uma equação de primeiro grau, vamos tentar isolar o x. Né? Então você pode aqui, de princípio, multiplicar em cruz, que seria o equivalente, né, a multiplicar primeiro os dois lados por x mais 2, vai cancelar do lado esquerdo, vai ficar do lado direito, e depois os dois lados por 5. Então você vai ter aqui, olha, x mais 2 multiplicado por 3x menos 1
igual a 5 vezes 4, então já vou pôr 20 aqui. Aí você distribui aqui, né? X que multiplica 3x vai dar 3x ao quadrado, olha aí, 3x ao quadrado. Né? X que multiplica menos 1 vai dar menos x, 2 que multiplica 3x vai dar 6x, e 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2 igual a 20. E aí agrupando, né, colocando tudo do lado esquerdo, vai ficar 3x ao quadrado, menos x com mais 6x vai dar mais 5x, menos 2 com menos 20 aqui. Vamos colocar menos 2 menos 20 igual a zero, olha aí, já está quase na forma geral. 5x e aqui menos 22 igual a zero. Então, deu para perceber aqui, né, que aparentemente eu não tinha aqui uma equação de segundo grau, não tinha nem termo x ao quadrado, mas resolvendo ele aparece. Então é uma equação de segundo grau também e é completa. Perfeito? Aqui mais exemplos que nós vamos resolver. Eu coloquei aqui a letra D e E, que são também equações completas, como as que nós vimos, tá? Só que nas resoluções, nós vamos perceber que uma equação de segundo grau pode ter duas soluções diferentes, né? Duas raízes diferentes, pode ter uma raiz ou duas raízes iguais, como queiram, ou não ter raiz alguma, não ter solução. Perfeito? E aqui nós temos os três últimos exemplos de equações incompletas. Tá? Por que elas são chamadas de incompletas? Porque algum coeficiente B ou C, o A não pode ser igual a zero, mas o B ou C é igual a zero. Tá? Por exemplo, aqui na letra F, 5x ao quadrado igual a zero, nós temos B igual a C, que é igual a zero. Né? Na letra G, é o C que é igual a zero. Não tem o termo independente. E na letra H, perceba que não tem o termo x. Então, é porque o B é zero. Essas equações incompletas, elas podem ser resolvidas da mesma forma que as completas, tá? Mas também há maneiras mais rápidas de você resolvê-las sem utilizar o mesmo processo de uma equação completa. Perfeito? Bom, então vamos à resolução. Como resolver uma equação de segundo grau? Como determinar as raízes, se é que elas existem, de uma equação de segundo grau? Vamos então aqui para o nosso primeiro exemplo, em que eu já havia identificado os coeficientes A, B e C, né? A igual a 1, B 3 e C igual a 2. Bom, a forma que eu vou mostrar aqui não é a única que nós temos para resolver equações. Elas podem ser resolvidas por processos de fatoração, elas podem ser resolvidas pelo método de soma e produto. Eu vou, né, durante essas aulas, passar por todos esses processos, tá? Mas fica registrado aqui que essa maneira como eu vou resolver esta equação e as equações completas desta aula é uma maneira muito prática, que é a tal da fórmula, a utilização da fórmula de Bhaskara, que você resolve toda e qualquer equação, desde que ela tenha solução. E se não tiver, o próprio processo vai te mostrar que não tem solução. Então, se você tiver aí, não dá para eu estudar todos os processos de resolução, a minha dica é que você compreenda bem esse processo, que é tranquilo. Talvez você estranhe se for a primeira vez que esteja vendo, mas depois você vê que é algo até meio mecanizado, né? Basta você saber identificar os coeficientes A, B e C, o resto é um processo de contas simples, não tem nada complicado não, tá? Então, para você resolver uma equação, toda equação de segundo grau, você pode usar aqui a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático aí que teve grande participação nesse processo, né, de obtenção de resolução de equação de segundo grau. A fórmula de Bhaskara diz que o valor de x numa equação de segundo grau vai ser dado por menos b mais ou menos, eu costumo colocar aqui assim, olha, raiz de delta, tá? Esse triângulo aqui é uma letra grega maiúscula chamada delta, que é o discriminante da minha equação, tudo isso sobre
2 que multiplica A. Então você perceba que nesta fórmula aparece o A e o B. Bom, e quem é esse delta? O delta, chamado discriminante, por que ele é o discriminante da equação? Porque ele é que vai me dizer se a equação tem solução e quantas são, né? E esse discriminante é dado por b ao quadrado menos 4ac. Tem gente que já coloca esta fórmula b ao quadrado menos 4ac dentro da raiz e resolve de uma vez só. Eu costumo primeiro calcular o delta e depois eu jogo na fórmula de Bhaskara, porque aí você já sabe se vai ou não ter solução. Perfeito? Então vamos lá, vamos resolver aqui, nesse caso, a equação. Eu vou começar aqui calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac. Bom, se eu tenho que b é 3, fica 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A é 1, que multiplica o C é 2. Então, o delta vai ser 3 ao quadrado, primeiro eleva ao quadrado, aqui menos 4 que multiplica 1, que multiplica 2, que vai dar 8. Portanto, o meu delta é igual a 1. Pronto, calculado o delta, o que você vai fazer? Vai jogar esse valor na fórmula de Bhaskara, ok? Então vamos, deixa eu só tirar a fórmula do discriminante, aqui a gente já resolve nesse espaço. Tá? Bom, o x, você não vai ter nem o trabalho de isolar o x, ele já está isolado na fórmula de Bhaskara, né? O x vai ser menos o b, cuidado que troca o sinal do b aqui, né? O oposto do b, mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2, que multiplica 1, porque o A é 1. E agora é fazer as contas, né? Menos o 3, mais ou menos, daqui saem dois resultados. Eu tenho raiz quadrada de 1, é 1 mesmo, sobre 2. E agora eu tenho dois caminhos aqui, menos 3 mais 1 na parte de cima, e menos 3 menos 1. Eu tenho duas possibilidades. Então, eu vou chamar de x1 e vou chamar de x2. X', x duas linhas, xa, xb, como você preferir. Então, no primeiro caminho aqui, eu vou considerar menos 3 mais 1. Tanto faz a ordem também. Se quiser considerar primeiro menos 3 menos 1, não muda nada. O resultado aqui é menos 3 mais 1 dá menos 2. E menos 2 sobre 2... é igual a menos 1. Pronto, encontrei uma das raízes. A outra vai ser menos 3, menos 1, sobre 2. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Portanto, nós temos aí as duas raízes. O conjunto solução dessa equação é o conjunto menos 2, menos 1, não tem parênteses aqui, porque senão é par ordenado. São dois valores, são duas possibilidades. Vamos tirar a prova disso, né? Olha, você pode substituir, vou abrir um espaço aqui. Você pode substituir na equação o x por menos 1, só estou tirando a prova, ok? Vamos ver se está correto. Então fica menos 1 ao quadrado, mais 3 que multiplica menos 1, mais 2. Vamos calcular isso. Tem que dar 0, né? Está aqui. Então, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 3 vezes menos 1 é menos 3, mais 2. Isso daqui vai ser igual a quanto? 1 menos 3 dá menos 2, com mais 2 dá 0. Então, tá ok. Vamos fazer o mesmo com menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais 3 que multiplica menos 2, mais 2. Isso vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4. 3 vezes menos 2, menos 6, mais 2. Resultado, 4 menos 6, menos 2. Com mais 2, 0. Então, também, né, dá 0. Você não vai encontrar mais nenhum valor de x que satisfaça essa igualdade. Tá? Então, as raízes são menos 1 e menos 2 somente. Perfeito? Essa prova aqui você não precisa fazer. Se quiser fazer para ter certeza, né, sabendo resolver a equação, aí confira os cálculos, não há necessidade dessa prova. Ok? Então tá aí, resolvemos nossa primeira equação.
Nosso segundo exemplo, então esse daqui vai ficar como um exercício para a gente, né? Eu sugiro até que você pare um pouquinho aí o vídeo e tente resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, perfeito? Então, olha, o que nós fizemos aqui, só relembrar, nós não tínhamos aquela forma geral, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Quer dizer que para você identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, tem que estar nesse formato aqui, ó, tá? Ax² mais bx igual a zero. Se não tiver, você vai identificar de forma equivocada os coeficientes. Bom, calculando aqui então o delta, nós vamos ter b², vou ser um pouco mais rápido agora, tá? O processo você vai ver um pouco repetitivo, né? b² igual a b² menos 4ac é o delta. Então, delta vai ser menos 6² entre parênteses aqui, ok? Cuidado aí com o sinal. Menos 4 que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 20. Portanto, o delta vai ser menos 6² é 36 positivo. Menos 4 por 2 dá menos 8. Só que menos 8 por menos 20, né, vai dar mais 160. Portanto, o valor do delta é igual a 196. Bom, agora a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vou colocar aqui embaixo, x é igual a menos o b. Então, cuidado aqui, ó, menos o menos 6. Isso vai dar mais 6, o oposto do menos 6. Raiz quadrada de 196, que é 14, sobre 2, que multiplica 2, o a igual a 2. Então, nós teremos aqui x igual a 6 mais ou menos 14 sobre 4. Daqui saem as duas raízes. Então, o detalhe aqui, você viu na letra A e na letra B, que o delta ele é positivo, né? E quando o delta é positivo, nós temos duas raízes distintas. Tá ok? Isso sempre que o delta for maior que zero. Nós já vamos ver situação aqui em que o delta é igual a zero, em que o delta é negativo. Bom, continuando aqui, né, eu vou ter x1 igual, já vou fazer aqui, ó, 6 mais 14 dá 20. 20 sobre 4 dá 5. Então, uma das raízes é o 5. A outra raiz, x2, 6 menos 14 dá menos 8. E menos 8 sobre 4 é igual a menos 2. Ok? Então, conjunto solução aqui é o conjunto formado pelo menos 2 e pelo 5. Essas são as duas raízes que nós temos. Você pode tirar a prova aí se quiser, inclusive aqui na equação original dada aí no problema. Aqui na letra C, nós já arrumamos, né, já colocamos na forma geral, tá? Então, nós temos aqui o delta, vamos identificar quem é o A é 3, o B é 5 e o C é menos 22. Tá? Então, nós vamos ter b² menos 4ac. Tá? Portanto, o delta vai ser 5². Você já pode fazer direto aqui se quiser os cálculos. Tá? Menos 4 vezes 3 vezes menos 22. Portanto, o delta vai ser 25. Menos 4 por 3 dá menos 12, com menos multiplicado por menos 22 vai dar mais 264. E se somarmos aqui, eu vou ter o delta igual a 264 com 25, 289, né? 289. Ok? Esse é o valor do delta. Aqui o delta vai ter uma raiz exata, uma raiz quadrada exata, como aconteceu nos exemplos anteriores. Isso pode não acontecer, né, dela não ser exata. E aí depois a gente vai estar vendo aqui ao longo das nossas aulas o que fazer, como proceder.
Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta, que é, bom, estou colocando aqui a fórmula primeiro, né, só para relembrar, do delta sobre 2a. Então, o x vai ser menos o b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 289, sobre 2, que multiplica 3. Colocando aqui na frente, nós vamos ter menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 289, é 17, tá? Sobre 6. Então, né, nós teremos aqui x1, eu vou considerar primeiro menos 5, mais 17, sobre 6. Menos 5 mais 17, 17 menos 5 dá 12. 12 dividido por 6 é igual a 2. Essa é uma das raízes. A outra raiz, x2, vai ser menos 5 menos 17 sobre 6. Tá? Menos 5 com menos 17 dá menos 22. Menos 22 sobre 6. Aqui deu uma fração, né? Ok, você pode, no máximo aqui, ou divide, na verdade, né? Ou simplifica a fração. Se dividir os dois termos por 2, você vai ter menos com mais dá menos, menos 11 terços. Tá aí. Então, o conjunto solução é 11 terços, se quiser colocar na ordem, primeiro 2, né? 11 terços dá mais que 3, e 11 sobre 3. Ok? Bom, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito extensa. Eu volto na próxima aula resolvendo os outros exemplos que eu apresentei aqui. Até lá!